Boa noite a todas e todos que estão conosco hoje no Talk Consciente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, realizado pela nossa filial regional Nordeste. Meu nome é Gabriel Monteiro, vou tomar liberdade de me audiodescrever, caso tenhamos na audiência alguma pessoa com deficiência visual ou com visão reduzida. Eu sou um homem branco, de pele morena, tenho cabelos, barba e bigode pretos, uma sobrancelha grossa. Estou usando um fone de ouvido grande sobre as orelhas. Estou vestindo uma camiseta amarela, marca-texto, e ao fundo uma parede branca. E gostaria de dar as boas-vindas, agradecer os nossos convidados Marcelo e Leca, que estão aqui conosco, que aceitaram estar aqui conosco para conversar com Mel Oliveira, que será a nossa anfitriã e também é a nossa co-líder do Capitalismo Consciente do Nordeste. Então, eu vou ficar aqui no backstage, vou dar uma força com as perguntas, então quem tiver perguntas para mandar para os nossos speakers e até mesmo para a Mel, por favor, coloque no chat ou no botão de balãozinho lá embaixo que tem de perguntas e respostas. Então, Mel, por favor, o microfone e a câmera são seus. Obrigada, Gabriel. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Vou aproveitar e me audiodescrever também. Bom, eu sou a Mel, sou uma mulher branca, estou usando batons vermelhos, óculos vermelhos, o cabelo longo, blusa preta. Atrás de mim tem um fundo com a madeira marrom e um teto branco. Gente, é um prazer imenso estar aqui e é um prazer imenso ter Marcelo e Leca aqui. É sempre uma honra poder falar e desenvolver a filial do Capitalismo Consciente aqui no Nordeste. Então, eu trago esses dois empreendedores porque uma das coisas que a gente preza muito é trazer empreendedores do Nordeste e mostrar como é que a gente está atuando, como é que as pessoas estão atuando, esses empreendedores estão atuando na nossa região. E tenho a honra aqui de puxar o Marcelo e a Leca, porque ambos têm uma história muito interessante. Eu tive o prazer de conhecer ambos. A Leca, eu tive o prazer de fazer diversos projetos juntos. O Marcelo tem um portal fantástico sobre Impacta Nordeste, que casa muito com o conceito do capitalismo consciente. Eu tive o prazer também de trocar, né, de bater uma bola. E o nosso tema de hoje é um dos temas que eu mais gosto e tem virado o meu mantra, né, que é como unir o coração e o cifrão. Porque muitas pessoas pensam que empreender de forma consciente, empreender olhando impactos sociais, ambientais, impactos de liderança, ter uma empresa que preza por um capitalismo mais consciente é inversamente proporcional a ter lucro, e não é isso. Então, esse nosso papo é falar que empreender com consciência, trazer um impacto para o nosso mundo, pode e deve trazer lucro, porque se a gente fala de negócios, a gente também fala em lucro. O que a gente vem falar aqui, desses dois empreendedores, é que não é o lucro pelo lucro, é o lucro por algo muito maior. Então, eu convido Marcelo e Leca para se apresentarem. Marcelo, por favor, se apresente. O Marcelo é empreendedor social, gestor de projetos, diretor e fundador do Impacta Nordeste e cofundador da Motirô. Não sei se eu pronunciei correto, Marcelo, mas eu gostaria de que você se apresentasse. Depois, a Leca, por favor, gostaria que você também se apresentasse, né? A Leca é líder local da NASA Space Apps, tanto Bahia, Salvador, quanto São José dos Campos. É founder e CEO da Combra, é co-founder da Welcome Woman Forum. Ela já foi chefe de cozinha na Inglaterra da Rainha Elizabeth. Uma curiosidade sobre ela. E ela também tem alguns negócios na área espacial, que ela também é uma astronauta análoga. Então, Marcelo, por favor, se apresente, depois Leca, o microfone é seu também.
Maravilha. Mel, obrigado. Eu gostaria de agradecer primeiramente, né, ao Instituto Capitalismo Consciente pelo convite. Para mim é um grande prazer estar aqui para compartilhar um pouquinho da nossa história, do nosso propósito também. Bem, de forma resumida, né, para apenas iniciar o nosso bate-papo, o Impacta Nordeste ele é uma plataforma para fomentar o ecossistema de impacto social da região, né? E nós atuamos por meio de 3 eixos, né? Primeiro, através da comunicação, e aí onde está a atuação do portal Impacta Nordeste, né, onde nós criamos conteúdo, damos voz para esses empreendedores que também estão empreendendo aqui na região com propósito de impacto social e suas diversas vertentes. O nosso segundo eixo é o Nordeste Labs, onde a gente cria mapeamentos, nós mapeamos empresas, organizações, negócios que atuam com impacto social na região para criar pipeline também e trazer mais oportunidades de investimento e de desenvolvimento para a região. E, por último, o terceiro eixo é exatamente a Motirô, que você mencionou, que é uma plataforma online de capacitação de empreendedores de impacto social, também com foco aqui no Nordeste, né? Então, através desses 3 eixos, nós buscamos fomentar o ecossistema, sempre trabalhando muito em parceria com diversos atores aqui da região. Obrigada, Marcelo. Leca, por favor. Primeiramente, boa noite a todas e a todos. Muito obrigada mais uma vez aí, Mel, pelo convite, estar aqui ao seu lado, ao lado de Marcelo e do Gabriel também. Acho que o Marcelo, se ele quiser se autodescrever, né? Eu sou uma mulher branca, um pouquinho mestiça, apesar de não parecer. Meu sobrenome Hattori é descendente de japoneses. Estou vestindo uma camiseta branca e cortei o cabelo recentemente, meu cabelo curto, devido a um acidente, aí tive que fazer adaptações e estou com a parede num lugar onde a parede é um fundo branco. Muito obrigada, então, por estar aqui. Eu acho que eu fui sempre, talvez, assim, com essa vontade de empreender. Essa minha carreira como chefe de cozinha, eu depois de uma carreira corporativa, que eu chego a Londres, eu tive a oportunidade de fazer uma nova faculdade, que foi a de gastronomia, mas começando como garçonete. Mas eu deixei, digamos assim, essa estabilidade de cozinhar para a rainha, etc. e tal, e ganhar em libras, para justamente vir empreender, correr atrás do meu sonho, que era ter um restaurante aqui no Brasil. Acho que começa por aí, entre assim, o cifrão e o propósito, viu, meu? E, enfim, foi assim que eu chego também, como chefe de cozinha, que eu chego a Salvador. Quem pode perceber, o meu sotaque é carregado. Eu venho do interior de São Paulo, sou paulista do interior, ali São José do Rio Preto, perto de Minas Gerais, e vivo em Salvador desde 2011, como profissional, assim. E rompi essa carreira de chefe de cozinha, voltando a empreender com food trucks, cansei, porque é cansativo pilotar fogão, e parei para entender e ver se essas palavras startups, 2.0, 3.0, 4.0, e aí chego até ao evento da NASA, que me aceitou, e já se vão para 5 anos fazendo aí essa maratona NASA Space Apps Challenge, e aí tem um monte de história decorrente disso, Mel. E conheço o Mel durante todos esses projetos de inovação, tecnologia, aceleradoras, e já até fomos palestrantes sobre tema de empreendedorismo feminino juntas, e aí em eventos internacionais. Então, prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho dessa trajetória toda aí, dentro do possível, com vocês. Maravilha. Bom, Marcelo, eu vou te puxar. Por que um site focado no Nordeste? Se você pode ter, o trabalho é o mesmo, de você ter um site, um portal focado no Nordeste e focado no Brasil inteiro. Então, por que focado no Nordeste e por que Impacta Nordeste? De onde saiu essa dor que te fez olhar e criar algo específico que fale sobre negócios sociais aqui no Nordeste? Legal, Mel. Essa pergunta me traz a uma resposta que eu acho que vai englobar diversos temas aqui que a gente vai abordar na nossa conversa de hoje, né?
Para começar a contar essa história do porquê eu criei o Impacta Nordeste, eu preciso dar um passo atrás e contar um pouquinho como que eu iniciei, né, a minha carreira no setor do impacto social. Eu fiz faculdade de Relações Internacionais, e ao longo de toda a minha trajetória, do início da minha trajetória acadêmica, né, eu sempre tive dentro de mim a ideia de trabalhar com propósito, né? Eu sempre fui uma pessoa um pouco inconformada com a situação do Brasil, e ver, né, a pobreza e as dificuldades pelo que o nosso povo passa, e aquilo nunca me deixou confortável, né? E eu tive uma infância privilegiada. Mais tarde eu consegui também ver um pouco o outro lado dessa moeda, mas isso é um papo para depois. Mas todas essas experiências sempre me levaram a ver isso tudo, né? Ver a nossa realidade, a realidade do nosso país, e ver e me fazer pensar como que a gente pode contribuir de alguma forma para transformar essa realidade, né? Isso foi permeando na minha cabeça ao longo do início da minha carreira, e eu resolvi, após uma série de circunstâncias, ingressar no terceiro setor, né? Eu fui coordenador de projetos de uma organização chamada Recode, atualmente a Recode, antigamente era o Comitê para a Democratização da Informática, e eu comecei a trabalhar nessa organização. A partir daí, eu comecei a entrar numa jornada que realmente foi transformadora, né? Eu coordenei um projeto. Esse projeto ele levava uma arena de inclusão digital, qualificação profissional, consultoria para pequenos empreendedores em diferentes pontos do Brasil, né? Então, eu morei em mais de 50 municípios por um mês, né? De abril a dezembro, por 6 anos, cada mês eu estava num município diferente do Brasil. E nessa oportunidade, vocês devem imaginar que é uma experiência que te abre os olhos, né, e abre muito a sua mente para diversas coisas. Mesmo eu, que sempre fui uma pessoa bem relativamente consciente de todas as questões inerentes ao nosso país. E no meio dessa jornada, né, a gente conheceu muitos locais, muitos deles no Nordeste. Eu tenho família do Nordeste, né, vou alagoana, vou baiano, e eu resolvi, depois dessa jornada, me instalar em Natal, que me acolheu muito bem, e hoje eu sou um potiguar de coração. E quando eu cheguei aqui, atuando no terceiro setor, né, a região Nordeste ela não tem um terceiro setor muito forte. E eu comecei a dialogar com diversas lideranças, gestores de organizações, empreendedores sociais, né, ainda era o começo do empreendedorismo social, dos negócios de impacto social, e eu comecei a identificar exatamente uma demanda de mostrar o que estava sendo feito na região, né? Pois muitas coisas estavam sendo feitas, muitos negócios estavam surgindo, muitas organizações já estavam fazendo há anos um trabalho muito legal, só que como a nossa economia é muito concentrada no eixo Rio-São Paulo, poucas pessoas conheciam isso, e na hora de trazer oportunidades, na hora de desenvolver oportunidades para essas organizações, para esses negócios, a falta de informação era um fator primordial. Então, aí eu comecei a minha jornada para desenvolver o Impacta Nordeste, né? Foi um período de articulação muito grande com diversos atores, um período de planejamento muito grande. Não é uma tarefa fácil, né? Porque a monetização de um portal não é algo trivial, mas esse trabalho foi sendo feito aos poucos, né? Demorou um total de 8 meses até lançar o portal. Uma vez que a gente lançou, e pelo nosso propósito ser sólido, né? É um propósito que realmente é calcado em cima das necessidades desses empreendedores e desses gestores, a gente foi crescendo aos poucos, né? E a gente foi expandindo, vendo outras necessidades também, como mapeamentos, identificação de negócios, de organizações, de criar pipeline para, eventualmente, investidores que têm interesse em investir nos negócios que estão mais maduros, e também na capacitação, porque a gente tem aqui no Nordeste vários empreendedores com muita sede, com muita garra, que tem um propósito muito forte em diversas comunidades, seja desde a inclusão produtiva de zonas rurais até desenvolvimento de aplicativos para a educação, só que ainda não tinha tantas oportunidades de qualificação para esses empreendedores. Então, a gente começou também a ajudá-los nessa missão. Então, depois dessa jornada toda, a gente chega no ponto hoje, o Impacta Nordeste já tem 3 anos aí no ar, vai fazer esse ano, e é uma trajetória que a gente se orgulha bastante, mas ela só foi possível por um esforço coletivo de todas essas pessoas, de todos esses atores, né? No nosso site a gente gosta de destacar, né? Esse é um trabalho coletivo, é uma construção coletiva, né? Ninguém faz nada sozinho, e a gente chegou até aqui com apoio desses diversos atores também. Então, trabalho onde todo mundo se ajuda, porque juntos a gente pode chegar mais longe, com certeza. Obrigada, Marcelo. 50 municípios em um mês
É puxado. Então, 50 municípios ao longo desses anos, um mês em cada um. Então, deu para tá. ter Eu uma pensei que experiência 50 legal. municípios há um mês, eu falei, meu Deus do céu. Aí seria, não daria nem para conhecer, não, mas eu consegui. Não dava, né? Mas Nossa, foi bem mas legal. é muita coisa. Mesmo assim, é muita coisa. Sim. E eu vou puxar você, Marcelo, daqui a pouco para entender como é que você une o coração e o cifrão nesse projeto, tá? Nesse seu negócio. Leca, sua paixão pelo espaço eu conheço de perto, né? Você é fissurada, apaixonada por tudo que vai fora do planeta Terra. Eu acompanho sua jornada, acompanho seu processo de astronauta análoga, acompanhei seu processo do Hackathon at Schools, e eu queria que você trouxesse esse projeto para a gente conversar, para você apresentar para as pessoas. Fala um pouco do Hackathon at Schools e a relação entre propósito, sonho e empreendedorismo. Essa equação aí não é fácil, né, Mel? Primeiro, assim, espaço sempre foi algo que eu gostei, assim, desde criança e etc. Mas hoje eu tentando estudar, assim, mesmo sozinho, autodidata mesmo, ou com algumas conexões. Você mesmo conheceu o astronauta, o primeiro brasileiro cientista que vai voar aí pelas empresas privadas. Acaba que tendo uma reflexão do que somos como espécie humana. É isso que passa um pouco pela minha cabeça. Primeiro, a arrogância como espécie de não acharmos que estamos sozinhos num universo tão grande, né? E como a gente explica que a gente destrói o nosso próprio planeta. Então, quando eu comecei a entender e ver certas coisas sobre Marte, me fez pensar que estamos indo para que justamente busque-se soluções mais rápidas para que a gente possa reverter os processos de extinção do planeta Terra. E nisso que eu acredito, de mudanças climáticas, de tudo isso que a gente está sofrendo hoje, né? E aqui é muito pertinente, né? Porque o ser humano, nós precisamos ter a questão da consciência, né? Para onde vamos, onde estamos indo, e principalmente nos negócios também. Eu acho que tudo se intercala. Então, essa questão entre sonhos e empreender e propósito, eu sempre fui, né? Eu me entendi que depois que eu deixo de ganhar um salário em libras para vir empreender no Brasil, aí já tem alguma coisa que estava um pouco diferente do que eu penso. E fui seguindo assim, né? Esse projeto do Hack at Schools, ele nasce em 2018, quando eu fiz o primeiro evento da NASA Space Apps Challenge, um hackathon, o maior e o primeiro, o pioneiro mesmo, mundo afora, que é da incubadora da NASA, Agência Espacial Americana mesmo. Nisso eu tenho adolescentes de 14, 15, teve um de 14 que se inscreveu e eu não pude deixá-los participar, mas uma mãe teve pedindo muito que o filho queria, eu deixei eles serem ouvintes, porque era presencial, essa presença de menores de idade. Resumindo, eu tive procura de escolas particulares querendo levar pessoas, mandando e-mail, olha, preciso colocar nossos alunos, e aí eu falei, podem vir, mas buscando também ter a participação daqueles menos favorecidos, falei com a prefeitura, falei, vamos levar também escolas municipais. E fizemos 4 ou 5 visitas guiadas, foi super bacana. Isso ficou incubado dentro de mim. E, resumindo, consegui tirar do papel com o apoio de um programa da Embaixada dos Estados Unidos. Assinei este contrato com eles e tem sido muito bacana. E a gente já fez. A gente leva a metodologia deste hackathon da NASA Space Apps Challenge para dentro das escolas públicas. A gente foi para 2 no ensino fundamental. Interrompendo, explica para a nossa audiência o que é hackathon. O que é hackathon? Na verdade, o hack de hackear, viria de algo de programação, aqueles hackers mesmo, vem dessa palavra, e tom que seria da maratona, marathon em inglês. E aí, essa junção deu a palavra hackathon, e a NASA foi uma das primeiras grandes
a primeira talvez até, a fazer este tipo de maratona, aonde hackers, mas não tão voltado para a programação, para resolver problemas, e é uma maratona porque são 3 intensos dias. Você chega de manhã no dia 1 e termina de entregar o projeto no dia 3. São 72 horas para achar uma solução para um problema que a gente propõe, para um desafio. Então, isso ele acontece já há 11 anos. A NASA faz isso tem 11 anos. No Brasil, tem 6 anos que acontece. Em Salvador, é o nosso 5º ano. Essa edição, onde Mel é mentora, Marcelo também aí depois vai conhecer mais lá. E isso é muito bacana porque ele é democrático, gratuito, todos têm acesso. Neste contexto, então, de NASA Space Apps Challenge, de ver a transformação que isso causa em quem participa, ou mesmo nos professores mentores, eu criei, né, na minha cabeça ir para as escolas, ir para a base. Isso não foi possível acontecendo, enfim, estamos tirando do papel agora para entenderem melhor. A gente vai para dentro da escola pública, e o acesso, a gente fez um que teve que ser analógico, assim, é surreal. A base, a educação, ela precisa ser observada. A gente está com um gap gigante. É claro que isso foi um choque, tem sido muito difícil, e a gente está indo para o interior da Bahia. A gente esteve em Amargosa, foi muito bacana, e a gente está indo para outra cidade agora, essa semana. O NASA Space Apps Challenge, ele é aberto a todos. Então, com isso também, nesses 5 anos, o que aconteceu? A gente foi percebendo que, dando oportunidade, as pessoas podem criar, podem entrar no segmento da inovação. Em 2019, Salvador teve o primeiro campeão mundial nesse evento. Nunca se teve campeões brasileiros, até hoje não teve. Foi a equipe Cafeína, que veio da UFPA, alguns egressos de escolas públicas, outros de escolas privadas, e 2 estudantes com bolsa na Universidade Católica de Salvador. Isso também, né, o Marcelo, ele me fez entender a tal da tríplice hélice da inovação. Não vou falar nem da quíntupla, tá, Mel e Marcelo? Eu tô a educação já não está funcionando, então eu estou muito nessa vertente. Quando eu vejo que eu fui para dentro da universidade, chamei os alunos para participar, que a gente trouxe o poder público como apoiadores do evento, etc., e nós, como iniciativa privada, eu vi essas engrenagens rodando e tendo resultados. Aí eu passei a acreditar e ver como os grandes vales do silício, ou mesmo de Israel, puderam realmente funcionar. Mas sem a educação, aí eu acho que não acontece. E está sendo grande situação aqui. E aí eu fui para isso, Mel. Fui lá para a base da educação. Ainda não sei se foi o melhor caminho, mas aí entrando na questão do propósito, né, que a gente primeiro, às vezes, tentar trazer esses impactos e depois ver se a gente consegue sobreviver com tudo que a gente vê pela frente. Mas a gente vai conseguindo, né? Aos poucos, aos trancos e barrancos, vamos aí. Obrigada, Leca. A sua história é muito interessante. E aí, puxando esse seu gancho, que você não sabe se foi o melhor caminho, Marcelo, o Impacta Nordeste foi o melhor caminho? Se não foi, a gente encerra a live aqui agora e vai todo mundo embora. Mas se o Impacta Nordeste foi o melhor caminho, e eu gostaria que você dissesse para a gente como é que você une o cifrão e o coração. Se de fato é possível, se você vive do seu negócio, para que as pessoas entendam que dá para ter lucro além do lucro. Bem, Mel, então já vou deixar a síntese da minha resposta é que sim, é possível, né? No entanto, vamos lá, existem alguns poréns, a Leca trouxe algumas informações. No entanto, assim, eu acho que antes de contar um pouquinho
sobre se valeu a pena a criação do Impacto Nordeste, eu acho que sim. Eu me sinto realizado pelo que a gente está criando, porque realmente, quando a gente começa a ver o impacto que algo que a gente cria faz a diferença para outras pessoas, outros empreendedores, esses empreendedores geram impacto nas suas comunidades, nos seus territórios. Então, isso é muito recompensador. E também a gente consegue obter lucro. A gente, obviamente, que estruturar um negócio de impacto social e conseguir ter um retorno financeiro bom não é uma tarefa trivial, né? Você tem que se dedicar muito, você tem que dar aquele esforço além, a mais, para fazer com que aquilo, de fato, seja lucrativo. Não é algo que é fácil, é simples, mas, assim, eu acho que nenhum empreendimento é fácil, é simples, por mais simples que ele possa ser, né? No entanto, esses empreendimentos trazem um retorno para a sua consciência, para aqueles que são conscientes, que é extremamente recompensador, e também você consegue ter uma boa qualidade de vida, você consegue ter um lucro. E eu acho que, Mel, o que a gente pode ressaltar é que, assim, ter essa consciência, você ser responsável, você pode fazer isso em qualquer atividade, em qualquer ramo que você esteja, né? Se você trabalha no poder público, existe o bom funcionário público, aquele que é preocupado de fato em melhorar a vida das pessoas, existe aquele funcionário público que não é. Existe aquele empresário que é consciente, que sabe que a empresa dele é o motor da economia e que ele precisa olhar para os seus funcionários, olhar para o seu impacto no meio ambiente. Você tem empresários conscientes e tem empresários que também não são conscientes. E arrisco dizer que até no próprio setor de impacto social tem pessoas que em diferentes níveis de consciência, né? Mas, assim, é possível, requer um planejamento, requer uma estruturação. Em muitos casos, e é um grande desafio que a gente tem na hora de apoiar os empreendedores de impacto aqui do Nordeste também, é o contexto de vida de cada um, né? Obviamente que se você tem um contexto em que o dinheiro é um grande problema para você, e isso é a realidade da maioria das pessoas no nosso país, para você tomar essa decisão, você tem que ter um planejamento muito bom, ou você tem que ter uma pessoa que vai te orientar muito bem, um mentor, alguém que possa te pegar na sua mão, realmente te guiar e te ajudar, porque cada um vai descobrir o seu caminho, né? Mas é possível, eu creio que sim, é possível. A gente vê cada vez mais pessoas interessadas, né? Eu acho que eu sou da primeira geração dos millennials, né? Que tem até um termo que eu acho curioso, que é o geriatric millennial, né? Eu sou de 84, então já estão me chamando de geriatric millennial. Então, é uma geração que eu acho que nasceu com um pouco uma visão já diferente, né? Não que pessoas de outras gerações também não tenham, mas a gente vê que cada vez mais, e quando a gente vai falar de mais jovens ainda, cada vez mais o pessoal não quer só trabalhar por trabalhar, né? Não quer ter um emprego. E aquilo que você vai fazer todo dia da sua vida tem que ter algum propósito para essas novas gerações e para muita gente, né? E isso foi assim para mim também. E eu acho que a gente jogar luz, dar publicidade para negócios e para iniciativas e para cases de pessoas que fazem isso, vai sempre ajudar a fomentar, a mostrar que é possível, e juntando isso com outras formas de apoio para esses empreendimentos e para esses empreendedores, o que o próprio Instituto Capitalismo Consciente faz também, juntando empresários relevantes, empresários que têm uma atuação muito legal, muito interessante com seus negócios, também estão interessados e estão despertos também para a nova economia, para esses novos valores, que não são tão novos, né? Mas são valores que deveriam ser o normal da nossa sociedade, mas que, infelizmente, em algum momento se perdeu. Então, assim, é possível, sim, não é fácil, mas nada é fácil, né? Então, o que eu gosto de falar é: observem, vejam exemplos, vejam o que estão fazendo, observem cases, apoiem quem precisa de apoio para que essa nova economia possa florescer de fato, e quem sabe num futuro não tão distante isso seja o normal, né? O pessoal falou tanto de novo normal aí na pandemia, a gente sabe que não era muito bem isso. No final das contas, não foi muito bem o que foi falado inicialmente, mas eu acho que sim, é possível, e cada vez mais pessoas querem fazer da sua vida, né, da atividade da sua vida, não fique somente gerar lucro para um acionista ou conseguir dinheiro para comprar suas coisas, mas saber que tudo que a gente faz causa um impacto no planeta. Se a gente continuar
com esse nível de consumo, com esse nível de insensibilidade social que a gente tem, a gente não vai ter um planeta para reclamar depois, né? Então, eu acho que isso vai estar se tornando obrigatório cada vez mais, essa consciência. Não existe planeta B, né, Marcelo? Exatamente. Não tem alternativa. Só Não se o pessoal da Leca conseguir descobrir, colonizar, mas eu acho que ainda vai ter muito tempo, né, Leca, até isso acontecer de fato. Muito tempo. Ou não, né? Ou não, E aí, pensando, você falou muito dos jovens, Marcelo, que os jovens, eles já vê, né, esse processo de empreender, de entrar nas empresas, eles já olham diferente. Eles já entram numa empresa, eles buscam entender se essa empresa tem uma consciência de liderança, se ela tem uma consciência de mundo diferente para poder aceitar trabalhar naquela empresa. E a Leca hoje, ela traz isso com o Hackett Schools e está desenvolvendo projetos na base da educação, com escolas públicas, com crianças. E aí, Leca, eu queria que você contasse para a gente quais são os maiores desafios que você vê de ter um negócio focado em escola pública e que você precisa, para ter esse apoio e desenvolver essas crianças, você precisa de um apoio estatal, você precisa de um apoio de órgãos públicos. Qual é o maior desafio hoje de ter um negócio cuidando de crianças de escolas públicas e precisar de um apoio de órgãos públicos? Olha, é o seguinte, aqui agora é hashtag Leca Sem Filtro, tá? A grande verdade é o seguinte, a educação, ela, até na Bahia, eu não sabia disso, ela tem um dos piores índices do IDEB, etc. Uma série de fatores. Então, acaba sendo um segmento aonde se traz diversas mazelas que acompanham o poder público em todas as esferas, né? Eu acho que isso é notícia aí nos jornais, etc. E tal. Então, chegar já para atuar em um segmento onde o poder público, de forma geral, não conseguem se resolver, é um tanto a mais do que é bem complicado. É bem difícil, tá? Claro que exige de mim assim muita articulação, e muita resiliência, não só minha, também como do meu time, tá? Então, assim, é muito aquele propósito e a gente percebe assim, a surpresa dos estudantes, principalmente num pós-pandemia, nesse retorno presencial, que esses jovens, assim, eles estão sem esperança, assim, sabe? A grande verdade é essa, eles estão... E você chega falando de nada, você chega falando que precisa cuidar do planeta Terra, você chega disso para quem não tem... E tem diversas situações socioeconômicas, né, nessas famílias, né? Tem mães que falam, você vai lá fazer o quê? A gente precisa de autorização e tal e tal. Então, assim, tem sido muito chocante e difícil. Por isso que eu percebo que não tem muita iniciativa privada entrando lá fundo mesmo, como eu digo, furando a bolha, da gente estar presente nessa base da educação. A gente vem para uma segunda etapa agora, onde a gente vai bater na porta das empresas privadas para entender, para justamente não ficar tanto governo dependência, sabe? E a gente fazer mais impacto, mas com o apoio da iniciativa privada, seja através de parcerias, patrocínio, enfim, mantenedouros, etc., para a gente continuar, porque os nossos cases assim, que a gente teve, e aí, Mel e Marcelo, tem uma situação que tem sido um tanto recente, e ainda você chega para as escolas públicas e chega falando de espacial. Veja, o espacial, ele é, entre aspas, queimado, no seguinte sentido, poxa, porque a galera
multibilionário, nem sei a palavra correta, fica gastando dinheiro com foguetes se poderia resolver os problemas socioeconômicos de fome, etc. e tal, né? Então a gente tem grandes atuações do setor de impacto social, ONGs, etc., que ganham milhões de dólares até Brasil afora e que queimam o setor, um setor de trilhões de dólares, que se a gente tiver um pouquinho de investimento para gerar renda, em vez de ficar gerando assistencialismo, que a gente consiga trazer, fomentar, seja novos cientistas, seja estimular a ciência de dados, seja agricultores. Eu estive na NASA, a NASA está procurando quem saiba plantar para fazer os experimentos a Marte. Então, o Habitat Marte, a gente conversava um pouquinho aqui antes, que é lá do Rio Grande do Norte, que é onde eu fiz a missão. A gente teve pessoas que estão estudando justamente crescimento de plantas. Então, se a gente vai para o interior do Brasil, quantos agricultores ou filhos de agricultores não tem? E você tem grandes empresas apoiando a instituição que fala mal do segmento espacial, sendo que a gente deveria estar se juntando e falar nisso, porque o Brasil já está totalmente fora desse contexto, a gente precisa trazer isso, são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dinheiro, de dólares, de investimentos, de coisas acontecendo, seja em qualquer área. Hoje a gente está aqui se falando porque existe uma câmera, porque existe satélite que está transmitindo as coisas, etc. Quando eles apertarem o botãozinho que o Brasil está fora disso, acabou. Você pode criar a maior startup, você pode ser Nubank, tu tá ferrado. Os bancos de dados vão ser na lua agora. Só que a galera quer um assistencialismo de doação de grana, em vez de ajudar a gente a preparar esses jovens, que são jovens da geração Marte, são jovens que provavelmente, talvez, vão consumir produtos das fazendas espaciais ou não, entendeu? E querendo deixar a gente nessa condição de de terceiro mundo, sendo que a gente tem total condição e a gente vê que a capacidade mental desses jovens, eles acompanham do que eles podem. Então, Mel, assim, eu acabei entrando nisso, e a gente tem que ter um propósito maior ainda, né? Porque quando eu já fui daquilo de vender hambúrguer, de ter uma hamburgueria, não é fácil ter lucro, não é. Você tem que administrar algumas variáveis lá e tal, pronto. Mas quando você parte para empreender em segmentos que, como a educação ou como saúde, que imagino como seja, as dificuldades dessas relações com o governo num país em que vivemos, em todas as esferas, elas se tornam assim, só que acaba sendo mais combustível ainda, né? Para a gente aí furar as bolhas e o que eu posso bater na porta das iniciativas privadas e disserem, olha, o caminho, tem um outro caminho aqui e a gente precisa, porque a gente está plantando sementes que está florescendo, em breve vão florescer. Então, acho que é esse o propósito, pelo menos que move a mim e a minha equipe hoje, que a gente está nesse meio. Educação, e quando a gente fala de espacial, achando que a gente não quer erradicar uma pobreza ou algo nesse sentido, ou a fome nesse sentido, assim. Então, tem sido conflitante passar por isso aí. Fantástico, Leca. Você falou sobre que a gente precisa de planejamento. Acho que vocês dois falaram, né? O Marcelo falou, você falou. Lucro não é fácil, a gente precisa de planejamento. Mas a gente precisa de planejamento independente se o nosso negócio ele tem uma vertente social ou se ele não tem, se ele é um negócio de impacto ou ele não é, se ele é uma empresa consciente ou ele não é. Então, a gente precisa de negócio, planejamento e a gente sempre vai estar numa corda bamba independente, né? Negócio, empreender é isso. E, Marcelo, quantas lecas você tem visto no Nordeste por aí? Como é que você vê hoje o empreendedorismo com propósito? Como é que você vê hoje os negócios sociais, os negócios mais conscientes, não necessariamente negócios sociais, mas negócios mais conscientes no Nordeste? Então, Mel, aqui no Nordeste a gente consegue observar primeiro o surgimento. Eu costumo dividir assim, esse público que a gente atende e se relaciona, né? Temos aqui algumas pessoas que são
oriundas do setor social em si, né? Pessoas que eram de ONGs e conheceram essa nova vertente de negócios de impacto e sabe que, sendo uma organização não governamental, você tem que sempre estar em busca de doações ou de incentivos fiscais, ou tem que ter muito relacionamento com o governo, como a Leca bem disse, e isso é muito complicado. Então, muitas dessas pessoas acabam migrando para negócios de impacto em busca de uma outra forma de você conseguir se remunerar e dar sustentabilidade financeira à sua iniciativa, né? Então, a gente começa a ver o surgimento de vários negócios de impacto aqui no Nordeste, né? Nós temos até um mapeamento lá no Impacto Nordeste, que foi realizado em 2020, de lá para cá a gente viu que evoluiu bastante. Ao mesmo tempo, a gente vê também no setor empresarial tradicional algumas pessoas que já estão furando essa bolha também, que algumas delas com certeza já fazem parte aqui do movimento do capitalismo consciente, outras não fazem parte ainda, mas a gente também começa a ver, por parte, infelizmente ainda é uma pequena parte do empresariado, essa consciência. Eu vejo um misto de ceticismo com otimismo, né? Eu vejo assim que é um processo que é de formiguinha, de fato, é algo que a gente tem que lutar diariamente para espalhar essa palavra, para mostrar que é possível, mostrar alternativas, mostrar cases de empresas que já estão atuando dessa forma, e aos poucos a gente vai conseguindo ganhar terreno, sensibilizando, né? Nós também estamos construindo, até com alguns atores do poder público, né? Não é algo muito grande, mas a gente, por exemplo, aqui, o Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a criar uma lei específica para negócios de impacto socioambiental, né? E esse movimento que está sendo acompanhado já por 8 estados do Brasil, e isso também está sendo capitaneado no âmbito da ANI Impacto, né? Que é a Estratégia Nacional de Investimentos e Negócios de Impacto. Então, a gente vê, e nesses âmbitos, né, aqui no Rio Grande do Norte, tem um conselho que faz a construção dessa política pública. Nesse conselho, a gente já tem alguns empresários, a gente tem a própria FEComércio, a gente tem a CDL. Então, aqui internamente, a gente tem feito muito esse esforço de mostrar essas alternativas, mostrar a importância dessa atuação mais responsável, mas não é uma luta fácil, né? É um processo que ele é aos poucos. Eu acho que com o passar do tempo também, essa mudança geracional, a gente tem o pessoal mais jovem que também já vem com uma outra, está inserido num outro contexto, né? E está se conscientizando, ao mesmo tempo pessoas também de outras gerações que têm essa consciência. Eu vejo que a gente está andando para frente, a gente está conseguindo evoluir, obviamente não no ritmo que eu gostaria que evoluísse. Às vezes a gente fica um pouquinho frustrado com algumas questões, a gente fica, mas faz parte do processo, né? Como você bem disse, esse processo de empreender já é complexo, ainda mais quando a gente tem que transformar, ajudar a trazer a mentalidade para um campo onde as pessoas têm essa consciência que todo mundo pode fazer sua parte, né? Seja um empresário, seja um gestor público, seja um empreendedor social, um cidadão comum, todo mundo tem a sua parte, todo mundo tem que se unir para que a gente consiga construir um futuro melhor, né? Para a gente conseguir construir caminhos alternativos de desenvolvimento, né? A gente possa fazer esse modelo que nós temos atualmente algo mais consciente, algo que precisa, de fato, mudar, mas a mudança também precisa ser bem feita, não adianta rupturas assim, de grande magnitude, acaba confundindo mais ainda todo esse contexto, né? Então, eu creio que com muito diálogo, com muito esforço, com a união de diversos atores, né? Algo que a gente fez quando a gente teve nosso primeiro diálogo, né, Mel? Foi muito nesse sentido de a gente se conhecer, de a gente ver como a gente pode colaborar. Desde então, o Impacta Nordeste tem colaborando. Eu faço a mesma coisa com outros empresários em diversos estados da região, destacando aqui Bahia também, destacando o Ceará também, que é um estado que tem um empresariado aí bastante ativo. Lá, eu acho que o Ceará e Bahia seriam os 2 estados que a gente vê mais iniciativas nesse sentido, e todos os demais também a gente está, aos poucos, nesse processo de formiguinha, construindo essa rede, para a gente fazer com que esse bolo cresça, né, e a gente consiga, de fato, ter uma mudança efetiva. É inspirador ouvir vocês, e a gente tem 8 minutos para finalizar. O tempo passa voando. E eu queria que a gente finalizasse esse bate-papo para que cada um de vocês contasse para a gente
o sucesso. A gente falou de desafios, a gente falou aqui de desafios, como é empreender, unir o coração e o cifrão quando a gente precisa empreender na área da educação, na área do setor, que a gente precisa trazer um órgão público para perto. A gente falou aqui do quanto o Nordeste está se desenvolvendo, ainda lentamente, mas está se desenvolvendo, e é isso que importa, né? O quanto desafiador é, de fato, empreender de uma forma geral e principalmente com o propósito, com a gente com o mundo em primeiro plano. E aí eu queria que vocês dois pudessem falar sucesso. Eu queria ouvir, Leca, depois o Marcelo, como é que você considera o Hackathon at Schools até o momento? Queria que você trouxesse por que é sucesso e o que é sucesso, já que você está unindo o coração e o cifrão. Independente de qualquer coisa, você continua. Por que você continua? O que é esse sucesso que você está buscando e por que você continua? Então, eu queria ouvir Leca, queria ouvir Marcelo nesses últimos minutos da gente. Vou eu então, Marcelo? Bom, para mim, assim, o sucesso do Hack at Schools, bem como também foi do NASA, é quando a gente chega no primeiro dia e olha e aquela pessoa fala assim, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, é muito difícil. E a gente, não só eu, né? Eu tenho uma equipe, a gente conduz essa jornada e no último dia ele vai lá e faz o famoso pitch. Porque a escola, né? Essa faixa etária não sabe o que é pitch. Né? Então ele vai lá e faz o pitch. A gente fez uma adaptação da metodologia Canvas dentro do que é da nossa metodologia e ele consegue apresentar assim. A gente viu coisas fantásticas, coisas que o Rodrigo Santiago está impressionado, né? E do segmento espacial. A gente vê coisas assim de ver os professores também saindo da sua zona de conforto, mesmo estando, né, ganhando pouco, estando lá, enfim. Então, isso, para mim, para a minha equipe, é o que a gente identificou hoje como sucesso. É conseguir ponderar e fazer com que, independente das adversidades que a gente tem no seu contexto pessoal e que a gente vivenciou juntos lá, que a gente vivenciou diversas situações, mesmo onde se fala em 5G, metaverso, não sei o que lá mais, e aí, dentro daquela escola, não tem a tal famosa internet 2.0, nem a 1.0, nem a 0. Não tem, é 0. Então, fazer isso, conduzir essa jornada e ver que ele foi capaz de criar, de estudar, mesmo a gente tendo que, às vezes, ir no analógico, imprimir ou só falar, eu dei aulas, Guerra deu aula e tal. Isso é o que a gente acredita que seja sucesso. O cifrão ele vai ser uma consequência desse sucesso, na nossa opinião, assim, da equipe mesmo, né? E o sucesso, eu acho que é isso, é conseguir superar essas adversidades, superar as dificuldades, seja qualquer negócio que for, tem suas adversidades, suas dificuldades, e conseguir atingir suas metas, seus objetivos, seus KPIs, ou whatever os nomes que se derem, entendeu? E principalmente tendo que lidar com as engrenagens da hélice da inovação para a gente poder chegar. Então, quando fala, vai ter 5G, metaverso, não sei o quê, eu hoje já sou uma pessoa completamente assim, cara, que bom, tá dando atenção para isso, vá. Mas a base do Brasil está fora do que nós temos vivendo hoje. Então, quiçá estará no futuro. Por isso que, o nosso lema mesmo do Hack at School é qual futuro queremos, entendeu? Porque cada um desses players também tem que entender aí e se tocar de que não adianta só fazer política pública e não executar isso. Tem um monte de coisas, um monte de situações. E nós, como iniciativa privada, até como capitalismo consciente, a gente tem que ter a consciência de provocar o poder público para que ele exerça, sim, as suas funções, entendeu? Eu mesma não tinha essa visão com relação às escolas públicas. Mas acho que é por aí, Mel. Assim. Então, sucesso é a gente conseguir fazer essas rodas
andarem, a consequência do lucro vem e a sociedade, a gente realmente consegue ter uma sociedade mais consciente e seguimos em frente aí para ver se daí a gente consegue, como espécie humana, manter esse planeta aí azulzinho, que por enquanto é o único do planeta, do sistema, né, solar, que está da Via Láctea, sei lá, mas que já está aí, né, a gente está vendo aí como que está sendo castigado e as consequências que estamos vivendo. Então é isso. E Marcelo, para você, que é sucesso? Vamos lá. Para mim, e aí é um contexto pessoal, mas eu acho que a gente inclui outras pessoas também, né? Para mim, sucesso é ver depois de 3 anos, né, que a gente teve essa ideia, era somente uma ideia, o Impacta Nordeste, e 3 anos depois, hoje a gente já está conseguindo ajudar negócios como o Grupo Raízes, que é um exemplo bem legal de um negócio que a gente iniciou apoiando. Ninguém conhecia muito bem, aí da Bahia, trabalha numa comunidade rural com mulheres quilombolas, e o Grupo Raízes organizou a produção, resgatou artes, um artesanato, e tudo quando a gente fala artesanato, né, às vezes é um negócio meio banal ou superficial, mas não, elas pegaram o saber de anos, séculos dessas mulheres, conseguiram transformar esse saber, organizar uma produção, gerar renda e escoar essa produção, né? Então, você vê que hoje o Grupo Raízes recentemente recebeu um investimento de R$120 mil do Invest Favela. Então, isso para a gente é o sucesso, né? A gente vê um outro negócio que também é da Bahia, que é a Solos, né? Que eram 2 empreendedoras que participaram do nosso mapeamento em 2020, e depois disso a gente conseguiu desenvolver um outro processo de auxílio a elas através de uma aceleração. Foi viabilizada junto com um empresário do Ceará, o Impacta Nordeste e o Instituto SEIB. Então, você vê que a gente aliou vários atores aí totalmente exóticos e diferentes, que conseguiram fazer uma aceleração de alto nível para Solos, e hoje está aí prestando serviço para grandes empresas, ajudando elas a criar mecanismos de sustentabilidade, de logística reversa, no Brasil todo, já no Rio Grande do Sul, no próprio São Paulo, na Bahia, em Salvador. Então, assim, eu acho que o sucesso é isso, a gente conseguir fazer algo que muitas pessoas acham que é impossível e que saiu de uma ideia, e hoje a gente está conseguindo ganhar dinheiro, está conseguindo levar uma vida boa, está conseguindo ter lucro e exercendo o que a gente mais quer fazer, que é ajudar os outros, potencializar essas pessoas, assim como a Maleca está fazendo também. E o que eu gostaria só também de ressaltar o que ela falou, é muito importante. A gente tem uma geração que está excluída totalmente dessas novas tecnologias, que está excluída totalmente dos novos meios de trabalho, e isso é imperativo que a gente consiga, de alguma forma, incluir essa juventude, porque a gente está falando aqui de automação da produção, a gente está falando aqui de robotização, e esse pessoal vai fazer o quê quando essa realidade estiver aí, né? Então, a gente precisa qualificar os jovens, especialmente das escolas públicas, que é quem não vão conseguir competir. E isso é muito legal. Então, eu queria até aproveitar essa deixa final, além de falar do que é sucesso para mim, que é essa realização pessoal, mas também fazer esse alerta, reforçando essa mensagem da Leca, porque é algo que a gente está observando, a gente está vendo que o pessoal está sendo excluído, e com o passar do tempo, o avanço da tecnologia, essa exclusão só vai aumentar. Então, se a gente tem um cenário de exclusão no Brasil, se ninguém fizer nada, se a gente não começar a colocar essa meninada aí para fazer programação é o mais básico, né? Que todo mundo fala, mas tem desenvolvedor full stack, uma série de coisas que várias empresas precisam e não tem mão de obra no Brasil, exatamente porque ninguém conseguiu qualificar essa juventude. A gente tem alto índices de nem estuda, nem trabalha, não porque não quer, não porque muita gente, infelizmente, ainda tem essa visão de acha que as pessoas são pobres porque elas querem, né? E não existe isso, né? Elas não têm, porque ela não tem acesso, não tem orientação, não tem educação, não tem nada. Então, Leca, eu vou aproveitar minha fala final também para reforçar essa mensagem, que eu acho isso algo fundamental, e dá para ter sucesso tentando fazer com que essas causas, de fato, andem para frente aqui no nosso país. Maravilha, gente. Muito obrigada. A gente chegou aqui ao final do nosso bate-papo. Infelizmente, porque é tão bom, a gente troca muito, eu acho que é muito rico isso aqui. E toda vez que a gente tem um bate-papo assim, eu particularmente saio extremamente inspirada. E todas as vezes que a gente está finalizando o bate-papo, sempre os empreendedores e os convidados aqui, eles botam para fora
sabe, as dores que eles têm, vamos mudar, vamos fazer, não sei o quê. Então, a gente sempre sai com energia lá em cima, extremamente inspirado. Eu queria agradecer muito vocês pelo tempo, por compartilhar a trajetória de vocês e por compartilhar como é que a gente consegue empreender unindo o cifrão e o coração aí. Então, Leca e Marcelo, gratidão imensa. Gabriel, obrigada pelo espaço que você tem dado a todos nós. Então, em nome da filial do Capitalismo Consciente Brasil, a filial Nordeste, eu agradeço aqui imensamente a todos que estão aqui, a Gabriel, Marcelo, Leca. Então, foi um prazer imenso. Muito obrigada. Gabriel, quer falar? Obrigado, Mel. Eu gostaria só o último pedido para quem está aqui conosco no evento. Eu deixei no chat a pesquisa de satisfação. E pode parecer clichê, mas não é. Inclusive, ali tem um espaço para vocês sugerirem novos temas que vocês querem ouvir. E a gente está aqui por conta de vocês. Foi o que o Marcelo falou, foi o que a Leca falou. A gente constrói conhecimento para fazer com que vocês sigam na sua jornada individual de evolução e desenvolvimento. E o Capitalismo Consciente acredita nisso. É por isso que a gente contribui para o ODS 8, de trabalho decente e crescimento econômico, e que também trabalha na redução das desigualdades. Então, gente, muito obrigado a todas e todos que estiveram conosco. Mel, obrigado pela facilitação, foi muito bom. Marcelo, Leca, a fala de vocês foi muito inspiradora. Cuidem-se, bom descanso e, gente, cuidado aí com a pandemia, com a gripe, que não está fácil para ninguém. Um beijo, até mais. Obrigada, gente.